Meus amados irmãos, aceite a paz do Senhor. Antes de tudo, quero fazer um convite a você, que é aluno da Escola Bíblica Dominical, principalmente aos alunos que congregam na Assembleia de Deus em Camilópolis, que pertencem ao Ministério de Santo André. Por favor, leia uma lição, tente levar para a escola alguma dúvida que você tem, ou mesmo aquela que você, ao ler a revista, durante a semana encontrou alguma dificuldade em compreendê-la. Nunca deixe o seu professor falar sozinho. Nós estamos em uma escola dominical onde devemos fazer perguntas. Se o seu professor não conseguir te responder naquele momento, com certeza irá pesquisar e na próxima aula estará te respondendo conforme aquilo que pesquisou. Iniciamos essa semana uma pré-aula que, segundo o irmão Frank, o superintendente desta escola dominical, tem o seu foco voltado para os alunos. Atualmente nós temos vários mestres que preparam suas aulas com um único objetivo, voltado para os professores. Esta semana iniciamos com um assunto de grande importância que está na lição 10, que tem como título As leis civis entregues por Moisés aos israelitas. Essa aula que será ministrada no próximo domingo, dia 9 de 3 de 2014. Nós utilizamos a revista para CPAD, que durante esse primeiro trimestre de 2014 tem como comentarista o pastor Antônio Gilberto, um grande homem de Deus, com vasto conhecimento no ensino teológico. Quando nós falamos do povo israelita, sabemos que eles foram escravos, ficaram aproximadamente 430 anos de escravidão naquele país, no Egito. E Deus prepara um homem que futuramente seria o seu grande libertador do seu povo. O fato de fazer adoração a vários deuses, esse povo precisava passar pela escola divina, e o preparo foi o deserto, rumo à terra prometida por Deus, que era a Canaã terrestre. O povo agora precisava de regras e ter um parâmetro para que tudo o que eles fizessem fosse aceito por Deus. O título da lição ela enfatiza, quando ela fala sobre leis. Aí eu faço uma pergunta, afinal de contas, o que é lei? O que nós podemos entender por lei? Segundo Erivaldo de Jesus, no seu livro, quando ele faz citação a Frederico Morlon, ele diz o seguinte: a palavra lei vem do latim ligare, o mesmo que ligar. Efetivamente, a lei liga, obriga, submete as pessoas pela esperança de recompensas ou pelo temor de castigos ao cumprimento de seus deveres. Na verdade prática, diz o seguinte, a lição diz o seguinte: Deus é justo e deseja que o seu povo haja com justiça. A Bíblia do Estudo Pentecostal, ela traz uma definição de lei no seu rodapé, dizendo: a palavra traduzida por lei, no grego é nomos, no hebraico é Torá, significa ensino ou instrução. O termo lei pode referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou a qualquer momento ao mandamento no Antigo Testamento. A lei veio por causa das transgressões, demonstrando que o pecado é a violação de Deus, vindo despertar no homem a necessidade de misericórdia. A lei serviu de guia até Cristo para que pela fé fôssemos justificados, conforme Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 20. No texto da lição diz que quando o salmista fala no Salmo 94, 15, diz o seguinte: mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de seguir todos os retos de coração. O pastor Antônio Gilberto, quando ele faz referência ao decálogo, ele diz o seguinte: o decálogo pode ser considerado em nossos dias a nossa legislação constitucional, civil e penal. Como nação, o povo precisava de leis que os orientassem e os levassem a uma convivência ideal. Tem muita gente que não gosta de leis. Para elas, isso é um peso que é colocado sobre os seus ombros. Mas quando olhamos para a Bíblia, o apóstolo Paulo, falando para a igreja que estava em Roma, ao Romanos capítulo 7, versículo 12, ele diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. É nesse domingo que estudaremos algumas dessas leis e suas devidas aplicações. Depois de 3 meses de sua saída do Egito, o povo está acampado ao pé do Monte Sinai. Moisés sobe ao monte para receber as 2 tábuas inscritas com os 10 mandamentos. O escritor
escritor Erivaldo de Jesus diz: o primeiro é o preâmbulo que declara a autoridade. Os dois seguintes falam ao homem da sua conduta na revelação com Deus. E 7 ensinam o homem a viver, e 7 ensinam a viver eticamente em sociedade. Ou seja, do primeiro ao 4 mandamentos está contida as obrigações do homem para com seu Criador, ou seja, no sentido vertical. No sentido horizontal, do 5º ao 10º mandamento está contida as obrigações do homem para com seu próximo. Na lição que nós iremos estudar, lição de número 10, que será iniciada dia 9 de março de 2014, o objetivo dessa lição, ela se divide em 3 etapas. Primeiro, é estudar o processo de promulgação das leis de caráter civil e religioso. Segundo, analisar as leis acerca dos crimes das propriedades em Israel. Terceiro, compreender o caráter social das leis promulgadas por Moisés. E quando nós vemos em Êxodo 21, 17, e uma dessas leis diz o seguinte: acerca daqueles que amaldiçoam os seus pais. É por isso que a lei é necessária, porque a lei é dela que você sabe caminhar pelo certo e caminhar pelo errado. E aquele que caminha certo, ele nunca irá ser punido, pelo contrário, irá ser beneficiado por essa lei. Mas aquele que caminha errado, ele será condenado, será julgado por essa própria lei. Pergunta ao seu professor: o que são essas leis? O que seria a lei cerimonial? O que é a lei moral? O que é a lei civil? O que é a lei penal? E onde estão aplicadas? A pergunta é: quando Moisés dirigiu-se ao povo, conforme Êxodo 24:3, diz que o povo estava disposto a obedecer. O povo obedeceu? Pergunta ao seu professor: de onde veio a expressão 10 mandamentos? Em qual livro se vê 10 mandamentos? Pergunta ao seu professor se há alguma divisão sobre os mandamentos, sobre as leis. E quais seriam essas divisões para os nossos dias de hoje? Quando a Bíblia não enumera os 10 mandamentos, especificamente, embora assuma que seja esse seu número, fala sobre a expressão 10 mandamentos e fala sobre o livro de onde é derivado essa expressão. Por isso, ao longo da história, o comentarista aqui, Hans, ele fala o seguinte: por isso, ao longo da história, os cristãos dividiram-se de maneiras diferentes. De um lado tem a igreja ortodoxa grega, do outro lado tem a igreja ortodoxa russa, juntamente com as igrejas reformadas e os anabatistas. Segundo a divisão proposta por Orígenes, Agostinho, Bonifácio e Calvino, e do outro lado encontramos a divisão empregada pela Igreja Católica e pelas igrejas luteranas. É por isso, segundo o modelo proposto por Calvino, quando Jesus chega, o próprio Jesus, quando ele fala, o mestre, quando ele encontramos essa dupla relação no ensino de Jesus Cristo, quando o mestre respondeu a respeito do grande mandamento, Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 e 40. Por que Jesus enfatiza aqui a lei e os profetas? O que é que Jesus queria falar sobre a lei e os profetas? E quando Jesus falou nesses 2 mandamentos, ele volta lá para a decisão das igrejas, as igrejas ortodoxas e a igreja ortodoxa grega e a russa, quando eles dividem nos 4 mandamentos, que é voltado no sentido vertical, do homem para com Deus, e do 5º ao 10º mandamento, que é voltado do homem para com o seu próximo. Então, amados irmãos, alunos da escola dominical, eu peço a todos vocês que estudem a lição, busquem, leiam, tente levar algumas questões para a sala de aula, para que os professores, nós como professores,
possamos ter uma aula mais explícita, uma aula mais à vontade, e que não deixe que nós, como professor, não venhamos ficar falando sozinho, mas que você, como aluno, esteja apto a levar as questões e que nós possamos discutir em sala de aula coisas que venham edificar a nossa vida espiritual, não entrar em questões que não é do assunto da aula, mas assunto da lição, e que nós possamos estar discutindo em sala de aula. Eu desejo a todos vocês uma boa aula e que o Espírito do Senhor possa falar melhor aos nossos corações.